Olá, tudo bem por aí? Vamos falar sobre procrastinação. Que comportamento é esse que muitas pessoas têm, que acabam prejudicando a vida e fazendo com que as pessoas não tenham o resultado que elas querem. Eu me chamo Tatiana Auler, eu sou psicóloga e estou aqui para bater esse papo com você. Bom, primeiro vamos entender aí o que é a procrastinação. A procrastinação é um comportamento evitativo. Olha, pelo nome já dá para entender muita coisa, né? Evitativo. Quando a gente procrastina, a gente está evitando fazer alguma coisa, seja porque você não tem habilidade suficiente para fazer aquilo, seja porque você não tem vontade de fazer aquilo, ou até mesmo porque você tem medo de fazer aquilo seria qualquer coisa que você tem que fazer, por conta do desconforto emocional que você vai sentir. Então, vamos pensar assim, que a procrastinação, ela é um comportamento igual um cachorrinho correndo atrás do próprio rabo, sabe? Parece que a gente não sai do lugar, né? Quando a gente está procrastinando, a gente está ali parado no mesmo lugar, sem conseguir fazer aquilo que tem que ser feito naquele momento. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi uma vez, infelizmente não sei o nome da pessoa que falou, que criou essa frase, mas é assim: criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. E toda vez que eu me pego nesse movimento da procrastinação, evitando fazer alguma coisa, em primeiro lugar, o que eu faço? Eu faço essa pergunta para mim: isso que eu estou evitando me deixa desconfortável emocionalmente, eu não tenho habilidade para fazer isso. Esse comportamento que eu estou tendo da procrastinação é porque isso que eu tenho que fazer é chato e não me dá prazer? Eu tento entender aonde que está o meu sintoma da procrastinação. Por que eu estou procrastinando? Então, essa já é uma dica para você. Você pode até anotar essas perguntas. Sabendo isso, né, o porquê que você está procrastinando, aí a sua mente ela vai ter que ser bem adulta e dizer para você: você precisa fazer o que tem que ser feito e não aquilo que você quer fazer. Ah, Tati, mas parece muito simples, né? Porque na hora que eu estou procrastinando, aí eu não quero fazer nada mesmo. Com certeza, é verdade, você tem toda a razão. Quando a gente procrastina, existe uma emoção dentro da gente que ela segura o nosso comportamento. Se você não sabe, se você não tem esse conhecimento, os nossos comportamentos, as nossas ações, elas partem das nossas emoções. Uma forma bem simples de você entender. Se você tem desejo por algo, naturalmente, se você deixar aí, né, a sua emoção guiar, você vai em direção àquele algo que você quer, que você está desejando. Uma comida, por exemplo, ou uma roupa, né, ou até mesmo alguém, né? Quando a gente tem desejo, a gente vai em direção. Se a gente tem medo de algo, a gente vai contrário àquele algo, né? Então, olha o comportamento. Eu estou com medo, então eu vou contrário, ou eu paraliso diante daquele algo. Se eu estou com raiva, eu enfrento, eu posso ir para cima daquele algo. Então, se você está entendendo bem, a gente tem esses comportamentos a partir da emoção que a gente está sentindo. Por isso que é importante, quando você estiver ali naquele momento da procrastinação, entender um pouquinho que emoção é essa que você está sentindo, que está fazendo você evitar fazer aquilo que tem que ser feito. Por exemplo, se for um medo de tirar uma nota baixa numa prova, que já vi isso muito acontecer, principalmente para os mais novos, né? O medo de falar numa reunião, o medo de apresentar um trabalho e ser criticado, ou o medo de ter uma conversa. Estou falando sobre o medo para vocês entenderem a estrutura da emoção, tá? O medo de ter uma conversa com alguém e essa conversa não ser boa, terminar num rompimento. Se você entende que você está com medo, você vai entender que você está evitando aquele comportamento por conta desse medo. E esse medo, se você entender que medo é esse, você pode se trabalhar internamente para encontrar respostas e recursos internos para enfrentar esse medo e aí sim não precisar procrastinar. Você não vai paralisar, você vai ter uma ação diante desse medo. Vou explicar melhor e de maneira mais simples. Se eu tenho medo de entrar numa piscina porque eu não sei nadar, mas seria muito bom entrar nessa piscina, ou eu vou fazer um passeio de barco, né? E todo mundo vai entrar no mar lá com os peixinhos e eu não sei nadar. Qual é o recurso
que eu preciso desenvolver para poder curtir esse dia gostoso? Eu preciso aprender a nadar. Então, quando a gente fala sobre procrastinar, a gente está falando de uma falta de habilidade para fazer aquilo que tem que ser feito. Essa falta de habilidade pode estar no recurso em si que você precisa, como, por exemplo, aprender a nadar. Ela pode estar também na habilidade de lidar com as suas próprias emoções. Por isso que um bom trabalho de psicoterapia, ou um trabalho de autoconhecimento, ou esse mesmo que eu faço aqui com você, de psicoeducação, entender a sua mente, né, como ela funciona para você ter comportamentos mais assertivos, é muito importante para gerar mais resultados na sua vida. Então vamos lá, assim, para a gente poder fechar aqui e contextualizar. Procrastinação. Todas as pessoas procrastinam? Pode ser. Nunca vi nenhum estudo aí de alguém que tenha se empenhado para falar sobre a procrastinação. Pode existir, tá? Mas eu nunca vi dizendo que todas as pessoas procrastinam. Mas a grande maioria acaba procrastinando. Então, se você procrastina, pode ter certeza que você não está sozinha nessa. A procrastinação, essa palavrinha ficou muito famosa aí nos últimos tempos. Tá, todo mundo procrastina em alguma coisa, em algum lugar, em algum momento da vida? Beleza, procrastina. Isso é, assim, um problemaço na sua vida? Só se tornará um problemaço se a sua procrastinação, quando você olhar os resultados da sua vida, estiver prejudicando você, além do que naturalmente ela prejudica, porque procrastinar prejudica, né? A gente acaba evitando fazer o que tem que ser feito, deixando para depois, e quando a gente deixa para depois, a gente cria um quadro de ansiedade. Pode ser que você procrastine demais, além, né, do que a gente espera ali, naturalmente, que as pessoas procrastinem, e tenha um quadro de ansiedade muito alto. Por que que esse quadro de ansiedade aumenta? Vamos lá. O que é a ansiedade? A ansiedade é um medo que está relacionado à perda de um controle do futuro, ou seja, a uma ameaça iminente que pode estar ali vindo para você, ou um medo, né, que você não esteja controlando a sua vida de alguma forma, seja numa relação, numa tarefa, enfim. Quando a gente tem um excesso de procrastinação, o nosso sistema, ele entende que a gente está perdendo o controle da nossa vida. Vai ficando tudo embolado, sabe? É quando você, um exemplo bem didático aqui, né? Imagina que você não lava a louça, daqui a pouco você não lava a sua roupa, daqui a pouco você não tira o lixo, daqui a pouco você percebe que o chão está sujo, aí você percebe, se você tem cachorro, porque eu tenho cachorro, você percebe que os cachorrinhos estão com um jornalzinho sujo, aquilo vai se acumulando, né? As tarefas que você não está fazendo, elas vão se acumulando de um jeito que a ansiedade vem e provavelmente você pensa assim, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, porque tem muita coisa para fazer versus o tempo que você tem para entregar, né? Assim, vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que seja algo relacionado ao trabalho, tá? E aí o seu chefe no trabalho pediram diversas tarefas para você e você foi procrastinando, não foi fazendo outras coisas, né, evitando fazer aquilo por conta de algum desses motivos que eu falei por aqui. E aí, quando você vê, você olha e fala, poxa, não vai mais dar tempo. Aí é que vem a ansiedade. E a ansiedade, o mecanismo da ansiedade, depois eu vou gravar um outro vídeo falando melhor sobre isso. O mecanismo da ansiedade é a paralisação, é fuga, né? Você pode fugir, vamos dizer assim, da cena, né? Ou você pode enfrentar. Poucas pessoas acabam enfrentando, a maioria paralisa ou foge, tá? Então, quando tem esse excesso de ansiedade, por esse medo, de tanto estar procrastinando, acumular certas tarefas, você pode paralisar, né? Ou seja, parou, não consigo fazer mais nada, não sei mais o que fazer, não sei por onde começar, ou você pode fugir, negar que aquilo está acontecendo e fazer outras coisas, mas aquele problema ali, ele continua existindo, né? Então, entretanto, tudo isso, né, com tudo isso que eu estou falando, o que é importante para você saber? Que a procrastinação, ela é um sintoma, tá? Não é tão simples assim falar sobre procrastinação, apesar de parecer que né? Muitas pessoas falam sobre isso e tentam explicar, assim como eu, mas a gente tem que lembrar que existe um eu, né? Que seria assim a minha subjetividade, a sua subjetividade,
existem experiências anteriores minha, que são diferentes das suas experiências, que no momento que, por exemplo, eu tenho que pagar uma conta, pode ser diferente para você pagar uma conta. Por quê? Porque imaginemos que eu tenho um trauma em relação ao financeiro, à conta, crenças, né, que me impeçam de olhar para minha conta bancária ou de tirar o dinheiro ou qualquer coisa assim. No momento que eu tenho que pagar essa conta, toda essa experiência minha do passado, ela atua no meu comportamento. Só que a minha experiência é diferente da sua, por isso que não é tão simples dizer assim, para você vencer a procrastinação, você faz isso, isso e aquilo, né? Não é tão simples, porque você precisa entender que experiências são essas que você tem, que é da sua vida, que é da sua história, que estão atuando ali naquela situação e impedindo que você haja, ou seja, que você não procrastine. Por isso é muito importante se fazer um trabalho de autoconhecimento, de psicoeducação também, mas de autoconhecimento, para você ir se compreendendo. Um exemplo, se uma pessoa viveu na infância com pais, né, que tiraram a sensação de competência e autoconfiança dessa criança, quando ela cresce e ela vai apresentar um trabalho, ela pode não conseguir apresentar esse trabalho, uma reunião, né, fazer uma prova, não porque ela não tem inteligência para apresentar, mas sim porque ela não se sente confiante o suficiente para apresentar. Uma outra pessoa pode se sentir super confiante para apresentar, mas ela tem TDAH, por exemplo, né? E aí, com o TDAH, ela não consegue fazer as tarefas de maneira mais organizada, se perde no pensamento, e aí se embola todo e acaba não conseguindo apresentar porque acha que não vai conseguir, mesmo por conta da organização mental. Então, várias pessoas com subjetividades, né, obviamente diferentes, com sensações e emoções diferentes, podem procrastinar por diversos motivos. Você precisa entender qual é o seu, tá? Dito isto, mais uma vez, eu falo que vou concluir, não concluo nada, porque esse assunto dá pano para manga. Você precisa aprender a ter autocontrole. Vou repetir aquela frase lá do início. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. O que seria o autocontrole dentro desse contexto dessa frase? No momento que você sabe que você precisa fazer uma tarefa, a sua mente ela vai tentar te boicotar. Se você tiver algumas dessas questões que a gente falou aqui hoje, ela vai tentar te boicotar para você não fazer aquela tarefa. Isso vai gerar ansiedade, né? Às vezes a pessoa tem um quadro depressivo e ela não consegue fazer porque não tem nem energia para fazer. Mas a mente, ela vai coordenar se você vai agir, se você vai fazer ou se você não vai fazer. Se você ficar preso na sua mente, no seu pensamento emocional, ou seja, que a sua emoção está te guiando, ai, tô com medo, ai, tô com preguiça, ai, não quero, ai, acho que eu não vou conseguir. Esse tipo de pensamento, ele vai sempre te vencer se você prestar atenção nele, você vai acabar procrastinando. Então, a gente precisa organizar a nossa mente e entender, em primeiro lugar, que você dita as regras da mente. Não existe algo que acaba acontecendo na sua mente que está fora do seu controle. Você está 100% no controle da sua mente. Então, nesse momento, você vai educar a sua mente, assim como a gente educa uma criança. Quando ela não quer fazer o dever de casa, a gente fala, você tem que fazer, né? Vai lá, eu entendo que você não queira, mas você precisa fazer, por conta disso, 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 daquilo outro. Então, o pensamento consciente, ele vai precisar atuar mais do que esse pensamento que eu vou chamar de pensamento emocional, tá? Então, é aqui que vai entrar o seu trabalho mental. Você vai precisar conversar com você mesmo, num diálogo interno de convencimento do porquê que você tem que fazer aquela tarefa. Em vez de se convencer, pode prestar atenção como você se convence a não fazer aquela tarefa, né? Muitas pessoas dizem isso. Eu fico me convencendo a não fazer, depois eu faço. Ai, dá tempo, né? Deixa para outro dia, eu vou conseguir. Então, em vez de você se convencer a não fazer a tarefa, você vai passar a se convencer a fazer aquela tarefa para evitar uma procrastinação. Bom, se você gostou desse vídeo, em primeiro lugar, eu vou pedir para você curtir, isso é importante. É bom porque as outras pessoas também podem gostar do vídeo e ter aí um aprendizado e melhorar esse comportamento da procrastinação. Mas eu te faço um convite. Aqui
nos comentários eu estou deixando um link do programa Viva Plenamente. Nesse programa eu falo sobre psicoeducação, preocupações, ansiedade, como evitar a procrastinação. Você vai fazer um trabalho de autoconhecimento com as aulas gravadas que eu coloquei no Viva Plenamente, tá? Então, se você se interessar, dá uma olhadinha, clica aqui embaixo, eu espero você por lá. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima.